Pessoal, chegamos à nossa terceira aula de conhecimentos técnicos de aeronaves e motores, onde nós vamos falar de motores convencionais. Essa aula é uma aula introdutória, vamos começar falando de motores convencionais, vamos falar do ciclo Otto, né, que é o ciclo do motor a 4 tempos, vamos falar um pouquinho do motor 2 tempos também e dar uma pincelada geral. A partir da aula que vem a gente vai começar a aprofundar, olhando os componentes do motor, etc e tal. Então vai ser um pouquinho diferente, tudo bem? O índice da nossa aula, gente, é o seguinte. Primeiramente nós veremos uma introdução, depois nós vamos ver motor 4 tempos, motor 2 tempos e depois resumo e questões. Bom, inicialmente vamos falar das partes básicas do motor. Ali a gente tem a figura de um motor esquemático, né? E vamos entender as partes e tudo mais. Antes disso, eu quero só conversar um pouquinho com você sobre máquina térmica. O motor é uma máquina térmica, tá certo? Portanto, obedece às leis da termodinâmica e é um motor, como eu já disse para vocês na aula anterior, o motor é uma máquina que transforma algum tipo de energia em energia mecânica, né? Nesse caso, energia térmica e energia mecânica, e é por isso que ele é uma máquina térmica, tá certo? A gente tem perdas, a gente tem uma série de coisas nas máquinas térmicas, né? A gente começa lá estudando, quando você vai estudar máquinas térmicas, você começa estudando outros ciclos e não esse ciclo aqui final. A gente começa estudando a máquina de Carnot, depois a gente chega no ciclo Rankine, né? Tal. Aí a gente vem aqui para o ciclo Otto, depois a gente estuda o ciclo Bryan, né? Que é o ciclo que rege os motores a reação. Mas aqui nós vamos falar mais do ciclo Otto. Para você do PP, tanto de helicóptero quanto de avião, tem que aprender motores a combustão, ou seja, motores convencionais, motores a pistão, motores convencionais, são esses aqui. Motor 2 tempos, gente, não é utilizado na aviação, tá? Até utiliza-se na aviação experimental, talvez, porque lá pode tudo, mas aqui na nossa aviação homologada, tudo certinho, motor 4 tempos, tá? Mas a ANAC exige que você conheça o motor 2 tempos e é por isso que a gente dá uma viajadinha ali pelo motor 2 tempos, beleza? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho das partes do motor. Gente, eu não vou detalhar aqui, existem válvulas, sede de válvulas, existe uma série de coisas que não estão aqui, mas é só para começar a te introduzir, ok? Basicamente, o funcionamento de um motor é o seguinte: a gente tem um pistão ou êmbolo dentro de um cilindro, né? A gasolina explodir talvez não seja o termo mais correto, o termo correto é combustão. Explosão é uma combustão desordenada, tá certo? E combustão, quando a gente fala, é uma queima mais ordenada. Então, explosão é uma queima desordenada e combustão é uma queima ordenada. Então, não é muito certo dizer que ocorre dentro do motor uma explosão, porque há um fluxo desordenado. É mais correto dizer que ocorre uma combustão, porque é uma queima ordenada, com uma expansão ordenada dos gases que vai fazer o cilindro se mover. Se ocorresse uma explosão lá dentro, a coisa seria um pouco diferente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então. Bom, o que acontece é o seguinte: a gente tem um cilindro e aí a gente tem um pistão que se move aqui dentro. Esse pistão comprime a mistura ar-combustível, que chega um momento aqui que ela sofre a combustão, tá certo? E quando sofre a combustão, esquenta os gases. No momento que esquenta os gases, todo gás, tudo que você esquenta tende a expandir, não é isso? Então, esses gases tenderão a expandir, para cima não tem como expandir, para baixo ele expande, empurrando o nosso querido pistão para baixo, tá certo? Então, cilindro, pistão. Vou falar de biela, pular um pouquinho a válvula. O pistão é conectado a uma biela. A biela transmite o movimento ao que a gente chama de eixo de manivelas. Então, quando ela desce, ela faz esse eixo virar, quando ela sobe, faz esse eixo virar, quando desce, faz esse eixo virar, quando sobe, tá? Então, dá uma olhadinha aqui na figura. Quando ela desce, ela faz ele virar 180 graus, quando eu subir de novo, faz virar 180. Então, cada vez que ela desce 180 graus, subiu 180 graus. O pistão fez esse movimento, desceu, mexeu a biela lá, 180 graus. Subiu, terminou o giro. Então, para o giro, para dar um giro completo no eixo de manivelas, o pistão precisa descer e subir. Precisa fazer 2 cursos, que a gente chama, tá? Beleza?
Então, este é a biela. E aí o eixo de manivelas, ok? Então, em suma, é isso. O pistão desce, empurrando a biela, que faz o eixo de manivelas girar 180 graus. Sobe, puxando o eixo de manivelas pela biela, girando a 180 graus. Tranquilo? Beleza? Isso é muito importante que a gente entenda. Bom, aí nós temos válvulas. Aqui na cabeça do cilindro, a gente tem as válvulas de admissão e as válvulas de escapamento. A válvula de admissão admite ou permite com que essa mistura ar-combustível entre dentro do cilindro. E a válvula de escapamento permite ou é por onde esta mistura ar-combustível, depois de já queimada, queimou aqui, fica aqui dentro, tem que expulsar, expulsa-se pela válvula de escapamento. Ficam aqui em cima. Lembrando que isso é uma introdução, nós veremos isso em detalhes na aula que vem, todas as partes do motor. Ponto morto. Nós temos dois pontos mortos. Temos o ponto morto baixo e o ponto morto alto, ok? O ponto mais alto que o pistão consegue chegar é o que a gente vai chamar de PMA. O ponto mais alto que ele consegue chegar é o ponto morto alto. E aí nós temos o ponto morto baixo, que é o ponto mais baixo que o pistão pode chegar. Vamos imaginar que ele chegue daqui aqui. Ponto morto baixo. Tudo bem? O que a gente tem entre os pontos mortos, a gente chama de curso. Então, cada vez que o pistão vai do ponto morto alto para o ponto morto baixo, ou do ponto morto baixo para o ponto morto alto, ele descreve o que a gente chama de um curso. Então, sair do ponto morto alto e vir para o ponto morto baixo, um curso. Sair do ponto morto baixo e ir para o ponto morto alto, outro curso, ok? Então, isso é o que ele descreve. Ele descreve um curso, tranquilo? E aí a gente tem a vela. A vela geralmente está no meio ali das duas válvulas, né? Aqui no topo do cilindro, na cabeça do cilindro. E a vela, ela é responsável por centelhar. Por quê? O que a gente precisa para ter combustão? Precisamos de 3 elementos. Oxigênio, que é o comburente, né? Combustível e calor. Então, precisamos de comburente, combustível e calor. Comburente é o oxigênio, admitido junto com a mistura. A gente não admite ar e combustível. Então, nós estamos admitindo oxigênio e combustível. Então, o comburente já está vindo, que é o oxigênio. O combustível, que é a gasolina, que já está vindo. Precisamos de uma terceira coisa, que é o calor, para conseguir fazer a combustão acontecer. Quem faz isso é a vela, que está aqui na cabeça do cilindro, né? Produz aqui uma centelha no momento certo, que faz a combustão acontecer. Tudo bem? Então, nesse motor esquemático, nós podemos observar essas partes do motor, ok? Existe muito mais, nós vamos ver detalhadamente na aula seguinte. A ANAC exige que você conheça o motor em detalhes, tá certo? Em detalhes. Então, isso aqui não basta para você passar na banca da ANAC. Tem que entender tudo, os tipos de biela, né? Os anéis de segmento do pistão, para que são, quantos são. Tem que entender a questão aí de válvulas, como funciona o mecanismo de comando de válvulas. Tem que entender tudo isso. Mas, como isso fica muito mais fácil da gente entender depois que a gente já entendeu o funcionamento do motor, eu vou primeiro ensinar para vocês o funcionamento do motor. E depois a gente vai ver o que faz isso acontecer. Tá certo? É mais fácil a gente entender o fenômeno primeiro, para depois entender o que faz o fenômeno acontecer, do que ao contrário. Então vamos entender o primeiro fenômeno, o ciclo. Vamos entender como é que o ciclo acontece e na aula seguinte, na aula 4 de CT, veremos o que faz a festa acontecer.